This meeting is being recorded. Olá, eu sou a doutora Cristiane Chaves, esse é o podcast da Soul e hoje nós estamos com a Marina Caritá. Ela tem mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, apoiando clientes internos, internos, nos segmentos automotivo, farmacêutico, agroenergia, bens de consumo, varejo, aviação civil, mineração, auditoria e assessoria e tributação. Marina, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado esse convite, nesse momento tão importante que a gente traz aí à tona, né, esse assunto sobre a saúde mental. Então, obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Gosto muito de falar sobre esse tema, porque hoje a gente começou a falar mais ainda sobre isso pós-Covid, né? Eu acho que... Mas quem está dentro da área de RH fala disso desde sempre. E as empresas, o bom é que muitas das grandes empresas estão olhando cada vez com mais seriedade e tentando atuar mais na prevenção, por vários motivos, que acho que a gente vai acabar falando mais para frente, mas mais na prevenção do que diretamente na doença quando ela já está instalada. Então, obrigada pelo convite e espero que as pessoas aproveitem e a gente também esse momento aqui. Muito bom, muito bom. E toda essa experiência da Marina, né, vamos aproveitar. Marina, fala um pouquinho, por gentileza, dessa sua trajetória profissional. Eu trouxe aqui brevemente, né? Você tem uma trajetória bem rica e vasta, então conta um pouquinho para a gente, por favor. Tá bem. Eu sou psicóloga de formação, mas sempre quis trabalhar no contexto organizacional, sempre quis trabalhar com pessoas e eu sempre falava assim, que eu queria criar soluções, né? Então, resolver problemas, criar soluções. E realmente a minha jornada ela foi caminhando por aí. Eu fiz várias mudanças de empresa, até porque muitas delas foram laterais. Eu queria conhecer muitos segmentos, eu queria conhecer formas de atuação diferentes. Então, desde pequenas empresas às multinacionais, nacionais e internacionais, né? São formas, são culturas organizacionais completamente diferentes. Então, você fala da mesma população, mas trabalhando de forma diferente, em segmentos, e tudo muda, né? A gente acha que não, mas tudo muda. E eu tinha essa curiosidade. Então, por isso que eu passei por tantos segmentos, né, desde recrutamento e seleção, já fui HR Business Partner também, apoiando aí clientes internos, externos, e agora eu estou mais recentemente olhando para a área de Talent Management. Então, todo esse foco e cada vez mais essas palavras comuns que hoje em dia todo mundo fala, então, Employer Branding, onboarding mais humanizado também, os programas para desenvolvimento, pesquisa de clima. Então, um olhar bem forte em parcerias, né, com ONGs, com instituições, inclusão e diversidade. Então, hoje no meu guarda-chuva, eu estou responsável por uma área que chama Employee Experience, e a gente vem olhando aí para todos esses aspectos. E não tem como, né? A gente se conecta com todo mundo das empresas, da firma, todos os níveis. E saúde mental realmente foi o foco aí dos últimos 2 anos, sem sombra de dúvida. Legal. Nossa, até me surgiu assim uma curiosidade. De tudo isso que você já passou, teve algum setor que você percebeu assim que tinha mais questões em saúde mental por ser mais estressante, por ter mais pressão, como você já passou por tantos segmentos, né? Qual que foi a sua visão em relação a isso? Quem precisa mais? Olha, para ser bem franca, a gente tem que pensar no contexto que antecede um pouco isso. A gente vive, né, a gente nasceu e vive no Brasil. E aí a gente tem uma cultura, né, um cenário político e econômico extremamente instável. Então, como eu tive a oportunidade de estar em empresas diferentes em momentos de crise econômica diferente. Então, eu nunca esqueço, eu estava no segmento automotivo quando teve aquele grave problema, né, lá em 2014. E eu estava, então, naquela época, a empresa que eu estava sediada no interior de São Paulo, bem próximo, tinha quase 5 mil funcionários, e em 2 anos reduziu 50% do quadro. Então, imagina para quem ficou. Se para quem sai é difícil, para quem fica, às vezes eu penso que é até mais, porque você tem uma série de coisas, né? Você trabalha o dobro, para começar, de verdade, porque você está reduzindo, né? Você não pode, você não recontrata, você não repõe essas pessoas. Para quem você também se sente culpado, porque aí você fica se o colega saiu. Então, são tantas questões, não é fácil para ninguém. Para quem operacionaliza, então o RH, né, que acaba estando bem à frente, envolvido com isso também. E aí você tem líderes e liderados precisando. Então, eu costumo dizer que no Brasil não é nem tanto segmento, dependendo do nosso momento econômico. Porque, às vezes, um movimento, né, que está caindo, afundando, tem outros
crescendo. Então, para aquele público, naquele momento, está ótimo. Eu acho que esse é um ponto. O nosso cenário, a nossa instabilidade é o principal. E aí, sim, claro que tem alguns nichos que a gente sabe, né, que são realmente mais difíceis. Por exemplo, TI, né, a área de TI, algumas áreas, não todas, mas algumas áreas também de setores muito de alta tecnologia no Brasil. Então, assim, a disputa é muito acirrada por esses profissionais. Às vezes são poucos profissionais disponíveis no mercado e o workload dessas pessoas, né, o quanto elas trabalham muito. Tem algumas áreas, por exemplo, né, que também, algumas áreas vinculadas ao governo, que são muito regulamentadas. E aí é extremamente estressante, porque aí você tem, de um lado, a empresa que quer ganhar, né, a empresa que tem totalmente conectada com lucro, e aí você tem, né, que se conectar com o governo por conta de liberação, de aduana, seja lá o que for, e que atrasa tudo isso. Então, os profissionais que ficam nesse meio do caminho sofrem, assim, demasiadamente. É sabido que eles sempre têm áreas que você sabe que as pessoas sempre vão sair, vão pedir demissão, ou vão ter um burnout, um esgotamento. Então, eu vejo quando tem essa diferença, né? Quem trabalha para o setor privado, mas altamente conectado com o público no Brasil, pelas nossas legislações e pela forma como tudo acontece aqui, são áreas que as pessoas têm. Pessoas do segmento público também com atendimento ao cliente, nossa, a vida inteira, né? Então, pouco investimento em tecnologia, então muita coisa processual, manual e lenta, e aí quem tá ali, né, não faz, que o pessoal fala assim, frente a frente com o cliente, é que sofre também, então às vezes não tem apoio, não tem respaldo, e no passado isso era sinal de fraqueza, né? Esse que é o problema. Então, se você, além de viver um ambiente tóxico e hostil, você ainda mostrasse alguma vulnerabilidade, você que era fraco. Não é que o ambiente tinha que ser melhor, que deveriam ter mais pessoas contratadas, que as pessoas deveriam ter treinamentos mais específicos também para lidar com aquilo. Não, né? Então, hoje em dia, é o que eu falo, o Covid foi uma fatalidade, mas que trouxe uma celeridade na melhoria de tantos processos que a gente já vinha vendo, que isso ia caminhar para esses lugares, o Covid acelerou demais. Então, hoje, assim, não. Esse ambiente é tóxico. Tem alguma coisa nessa cultura que também precisa melhorar. Vamos olhar para isso. Nossa, foram, assim, colocações muito assertivas que você colocou, né? E aí, exatamente, você entrou no segundo ponto que eu ia te perguntar, né? Porque você trouxe a questão, né, da demanda. Então, se a pessoa tem até uma tríade, que é o DAS, né? A demanda, o suporte e o quanto essa pessoa tem essa sobrecarga, né, de trabalho, tudo isso que você trouxe. E na pandemia foi um exemplo disso, né? Porque todos os setores sofreram. Sim. Então, como que foi você, como RH, com toda a sua experiência, tanto na sua própria saúde mental como nos seus colaboradores? O que você observou e o que você viu, assim, de quais ações conseguiram ajudar nesse momento tão delicado? Olha, eu estava no outro segmento. Só corrigindo, o DAS demanda autonomia e suporte. Então, essas pessoas que não têm muita autonomia também sofrem, né? Que é o que você falou, tem tanta burocracia, a pessoa quer fazer e não consegue, o próprio médico, né? Eu falo por mim, você quer que a pessoa viva, mas ela está piorando, né? Não está respondendo ao tratamento. Então, demanda autonomia e suporte a esse DAS. E como que foi na pandemia, Marina? Olha, eu estava num outro segmento que era industrial na época, e os segmentos industriais que eram qualificados como essenciais para a população, eles continuaram, né? As operações nas fábricas continuaram. Então, tinha esse fator que todo mundo da produção continuou trabalhando, mas eu considero que a empresa foi fantástica, né? De verdade, assim, eu não estou mais nela, mas, assim, é referência, assim, pela forma como conduziu. Primeiro fator que você falou, o que foi o sucesso? Comunicação. Então, assim, semanalmente foi instituído, então a médica do trabalho de lá, eles faziam reuniões com toda a empresa, né, via a ferramenta online que tinha lá, e posicionava. Então, quantos casos tinha no Brasil, para dar uma contextualizada, mas vinha para a fábrica. Então, nós tínhamos plantas, né, no Brasil, então como que estavam os casos mapeados de cada planta, né, quem tinha tido e quem já tinha se restabelecido e tudo mais. Então, assim, e foi incrível porque ninguém morreu, né, de Covid, então, no período mais grave. Então, isso trazia tranquilidade. Então, a comunicação,
rápida, no momento oportuno, assim, toda semana, e é assim, né? Todo mundo lá para ouvir. Fazia com a firma toda, né? Com a empresa toda. Então, todo mundo sabia o status. As ações também foram implementadas muito rapidamente, de álcool, de tudo, assim, sabe? O distanciamento das mesas e tal, porque o administrativo ficou online, ficou remoto. Na minha experiência, a minha com o meu time já era remota, né? Então, eu era uma pessoa, parte do meu time já ficava fora do, né, no Brasil, então já ficava fora do estado. Então, eu já fazia uma gestão remota, eu já estava muito habituada com isso, mas, claro, eu ia para aquele ambiente todos os dias. E aí, assim, o que eu posso dizer é que todo mundo foi afetado, né? Maior ou menor, mesmo quem ia todos os dias para a firma, o pessoal de produção, que se fala, não mudou a rotina, claro que mudou. Né? As pessoas não sentavam mais do lado no ônibus, nem na mesa na hora do almoço. E você olhava os setores administrativos, parecia um cemitério, né? Tudo escuro, né? Ninguém ali para auxiliar, porque assim, era fácil, estava ali, batia um papo, ia tirar uma dúvida. Não, tudo online. Então, assim, mexeu com todo mundo. Eu acho que, acho não, tenho certeza, né? E não foi fácil para a gente também se adaptar a tudo online da noite para o dia. Eu acho que esse ponto do tipo, eu nunca esqueço o dia que falaram assim, dia 15 de março, e falaram assim, vão para casa e amanhã a gente vê o que vai acontecer. E a gente não voltou mais. E falava, meu Deus, e o dia que eu fui buscar minhas coisas, eu falei, nossa, tchau. Eu nem lembrava mais o que estava na minha mesa, né? Então, todo mundo foi pego de surpresa. E a gente teve que reaprender, principalmente as etiquetas, que eu costumo dizer, né? Das reuniões, porque aí veio o outro lado. Ué, se a gente não gasta mais o tempo no deslocamento, né? Ida e volta do trabalho, você está trabalhando. Então, todo mundo do administrativo também começou a sentir um esgotamento absurdo. E aí, todo mundo vai marcando reunião, porque vê ali um espaço, mas assim, aqueles minutos necessários para ir ao banheiro não existem. Já chegou algumas vezes, eu percebi que eu estava 6 horas em reunião. E eu falava, meu Deus, eu preciso ir no banheiro, eu não comi. Então, eu acho que foi um reajuste para todo mundo, essa questão de colocar limites no almoço, no início, no final. Não é porque você está dentro de casa que você está disponível o tempo todo, né? Se é seu horário de almoço, se é seu horário de almoço, né? E as empresas ainda hoje estão penando. Então, eu sei de algumas práticas do tipo bloquear o horário do almoço. E assim, queira ou não queira, meu amor, não vamos fazer reunião nesse horário. Né? Colocar 5 minutos entre uma e outra. Poxa, eu estou num batidão de 5 reuniões. Coloca 5 minutinhos. Fala, gente, eu preciso sair porque eu vou entrar em outra e antes eu preciso fazer outra coisa. Porque as pessoas do administrativo, as pessoas que hoje são apoio, suporte para as áreas que são core business, também, assim, num esgotamento absurdo, e se sentindo culpada. Mas, né, se tá comendo, toca, né, o Teams ou qualquer outra solução, o Zoom, quer vir atender, mas assim, não, se você tivesse no mundo anterior, que você ia até um restaurante, você não ia atender, né? Então, eu acho que precisa, por isso que saúde mental é tão importante falar sobre isso, assim, a cultura, isso tem que ser colocado hoje na cultura, porque as empresas voltaram, a grande maioria, híbridas, né? Então, essa regra de etiqueta, sabe aquela coisa do dress code? Hoje a gente vai muito menos. Então, é muito mais importante falar de comportamento do que de roupa, finalmente, né? E olhar para isso. Então, não achar ruim que o outro não atendeu no horário do almoço, né? Não achar ruim que o outro falou, gente, eu preciso ir ao banheiro, né? E bloqueou a agenda porque ele precisa fazer outras coisas. Então, todo mundo teve um workload maior e se sentiu mais estafado, sem sombra de dúvida. Todo mundo, de alguma forma, adoeceu. Puxa vida, e aí vem uma questão importante, né, que você trouxe vários pontos aí, e é legal porque isso é na prática, né, como fazer isso na prática, porque eu vejo várias pessoas falando coisas lindas, né, agora no Setembro Amarelo, vamos colocar, vamos aplicar. Exatamente. Uma das empresas por onde eu passei nesse período, que foi quando eu estava mudando de estado, tudo, teve algo, assim, realmente implementado. Então, o horário do almoço era bloqueado nas agendas. E aquilo era sagrado. E aí, assim, se alguém visse lá, almoço, não, nem pedia para fazer nada, entendeu? Uma reunião, nem nada disso. Até porque as multinacionais têm muito disso, né? É muito difícil o fuso, quando tem muitas pessoas de vários países. Então, você já tem que, eventualmente, ou fazer uma reunião à noite, ou muito cedo, ou no almoço. Mas isso ser esporádico, tá tudo bem. Isso não pode virar rotina, e tava virando rotina. Então, são cuidados, assim, o mundo mudou de fato, não volta mais. Eu venho, né, tô aqui em São Paulo, eu vou uma vez por semana ao escritório, eu vejo que o movimento já aumentou muito,
né? Não, assim, eu já dobrei o tempo que eu gastava para ir e voltar, isso é fato, de carro. Então, a gente percebe uma tentativa das empresas de tentar esse retorno. Alguns segmentos isso se faz necessário, mas muitos não. Eu vejo que, às vezes, até um pouco das pessoas serem resistentes a isso, né? De achar, aí vem outras questões, né? Da gestão, porque fazer gestão remota não é fácil. Os líderes tiveram que amadurecer muito para desenvolver o time, para desenvolver as pessoas, para mantê-las engajadas. Porque, assim, poxa, por que eu não vou para aquela outra empresa que acabou de me fazer uma oferta? Eu nem vi as pessoas com quem eu trabalho, eu nunca estive com o meu chefe. Então, assim, alguns cuidados no sentido das relações precisam ser tomadas, porque senão, além do adoecimento, você vai ter e vem aumentando esses casos, as pessoas não se importarem mais, né? Então, não tem engajamento, essa marca empregadora, não estou conectada com ela, troco por R$ 200, troco por R$ 100. Né? Então, assim, os líderes têm que foram muito desafiados a amadurecerem muito rapidamente. As empresas também precisam olhar para isso, porque hoje fazer a gestão da marca empregadora é mais desafiador ainda. Né? Como é que eu engajo essa pessoa que nunca me viu, que nunca tocou na minha mão, que, né, nunca esteve com o time todo a ficar na cadeira que ela está hoje? Exatamente, muitos desafios, né? E aí você trouxe essa questão do líder, e é algo que eu sempre trago, enfim, em conversas, quando a gente está implementando, né, avaliação em saúde mental, que é uma parte de cada um de nós, né? Uma parte é do colaborador e uma parte é da liderança e dos gestores. E quando a gente junta, né, esse conjunto é que a gente vai conseguir um equilíbrio, porque o líder vai até uma parte, o gestor vai até uma parte, muito tem se falado de segurança psicológica, e a gente pode combinar um outro dia aqui para falar sobre isso, mas cada um de nós, o colaborador, também tem a parte dele nessa história. E como você vê isso, Marina? É difícil alinhar, equilibrar isso, até onde você pode ir, até onde você motiva uma pessoa, mas uma pessoa que está ali, às vezes, já com uma doença, uma questão, né, de neurotransmissor, ela não vai conseguir, ou por outras questões que ela não está se motivando, porque o principal, eu sempre trago isso bem claro, o principal responsável pela nossa saúde mental somos nós. Então, se eu não vejo valor naquilo que eu estou fazendo, se eu não observo que o que eu estou fazendo, ele está respondendo num todo, muitas vezes não é nem o gestor falando isso que eu vou conseguir ver, né? Mas, enfim, eu percebo que tem essas duas partes aí desse equilíbrio. Como você vê esse equilíbrio aí no seu dia a dia? O que o gestor deve fazer e o que o colaborador deve fazer para que a gente tenha uma saúde mental aí, para a gente encerrar o nosso bate-papo? Olha, não tem fórmula mágica, infelizmente. Adoraria, né? Que aí venderíamos aqui e ficaríamos milionárias. Já pensou? Essa é a pergunta de 1 milhão. Na verdade, são várias ações, né? É um conjunto de coisas. Eu gosto muito da pesquisa de clima. Quando ela é bem orientada na empresa, ela traz tanta informação rica, porque ela é sigilosa, então as pessoas tendem a ser muito honestas. E aí você cria a partir dali um monte de práticas, né, de ações efetivas. Então, a gente tem nós criamos 24 ações corporativas, eu aqui, no caso, estive esse ano como PMO, então, acompanhando, olhando, então me deu muitos insumos para pensar nos programas, projetos, ações, e ouvir das pessoas o que de fato elas querem. Eu acho que, a partir de uma pesquisa de clima que vai trazer dados e fatos para que a gente possa agir e atuar, porque senão a gente fica muito inferindo, né? É o que você falou, é líder e liderado. O RH, ele entrega protocolos, ferramentas, ele ajuda, mas a gestão é responsabilidade do líder. E ser bem gerido é uma responsabilidade do colaborador. Ele é protagonista da vida dele, ele não pode entregar isso na mão de um líder. Que você não sabe a condição mental do seu líder também, né? Porque, assim, ele é um líder, ele não é Deus, né? Então, ele também pode estar passando por momentos bastante desafiadores. A gente, como RH, tem que olhar para todo, né? Mas a gente sabe, não é porque ele é líder que ele virou super-homem, super-mulher, né? Então, a pessoa tem que ter essa sensibilidade também. Eu costumo dizer que, a partir de uma boa pesquisa, ela dá muitos insumos do que as pessoas querem e precisam. Mas, de algumas coisas que eu já ouvi, que eu posso compartilhar aqui, os diálogos sinceros, né? Você trouxe uma questão do ambiente seguro. Quando os líderes se dispõem a ter aquelas reuniões, e aí cada empresa dá um nome, feedback, quick conversation, one-on-one, one-to-one, olha, dá o nome que você quiser, mas se aproxime da pessoa que você lidera. É o que eu poderia dizer. E sem querer mostrar a perfeição. Fala, olha, eu também concordo, a questão é que
mostrar vulnerabilidade não é ser frágil, de ambos os lados, né? E se seu líder ele é mal resolvido e tem questões, não é por causa disso que você vai deixar de crescer ou não. Você pode mudar de empresa, de líder, você pode até fazer com que ele tenha alguns insights poderosos e vice-versa. Às vezes o seu colaborador, tá, como você trouxe, já está adoecido, então não adianta. Você fala, meu, mas nada do que eu faço com essa pessoa funciona. Não vai, essa pessoa já está doente. Então, assim, acho que tem a pesquisa que traz insumo do que as pessoas querem. A gente tem que parar de querer adivinhar. Às vezes eu quero dar, nossa, eu passeio no Hop Hari, um spa. Mas o que a pessoa quer é uma short Friday, é terminar a sexta-feira mais cedo. Ela não quer nem viajar, ela só quer desligar o computador às 13 horas e poder curtir a família. Então, a gente não sabe. Como que a gente sabe? Quando a gente pergunta e quando a gente faz a escuta ativa. Então, legal, pegamos insumos de dados dessa pesquisa e vamos trabalhar em ações efetivas. E aí, trabalhar em cima dessas ações. Eu acho que esse é o grande caminho. A partir daí, Cris, tem uma série de ações. Então, ter esse contato, né, que o gestor, a gente sabe, às vezes o gestor está muito sobrecarregado, as equipes são grandes, mas assim, ter isso pelo menos bimestralmente com as pessoas do time, costuma fazer com que as pessoas se sintam confiantes, saibam que podem contar com alguém, e antes de espanar de vez, elas vão dando sinais, elas vão falando, e o líder pode pedir ajuda, então, do RH, na figura de HR Business Partner, do médico, né, fazer com que essa pessoa tire um banco de horas, ou alguns dias, enfim, tem tantas ações preventivas que um diálogo franco e honesto, e as pessoas costumam ver líderes assim com muito bons olhos, porque eles percebem a verdade naquela cena. Eles falam assim, é genuíno, eu percebo que é genuíno. Às vezes ele vai falar, gente, eu não tenho nada que eu possa te fazer, eu não posso aumentar seu salário, eu preciso de você e não posso te dar férias. A pessoa, às vezes, ela fala, puxa, meu, por essa pessoa, ele faz tudo o que ele pode. Então, as pessoas tendem a reagir positivamente quando percebem que a intenção é genuína, de ambas as partes. Mas aí tem várias práticas, e a gente pode conversar isso num outro momento, práticas de várias empresas que eu já estive, práticas que eu implementei e outras que eu ouço falar de colegas incríveis e que podem ajudar, sim, os líderes a fazerem uma melhor gestão e de si próprio, né? Acho que, assim, a questão é o líder, o gerente, gente, sério, foi a linha que mais sofreu nesse período. Porque era isso, ele estava num lugar sofrendo como todo mundo, como qualquer humano, mas ali dentro da empresa ele tinha que dar conta, né? Ele ficava bem naquilo. Então, a gente pode sim falar em outro momento de ações que ajudam as pessoas também a se autogerirem de uma forma mais saudável. Perfeito, gente, porque é isso. Olha, 8 em cada 10 pessoas não falam sobre saúde mental. E pior do que isso, outro dado, que 2 bilhões de pessoas não sabem que têm questões mentais. Então, se a gente não investiga, que é o primeiro passo, que é a missão aqui da Soul, como você vai saber se nem a pessoa sabe? Não, isso é correria do dia a dia, é estresse. Então, você precisa de um olhar médico. Porque a gente está falando de questões mentais, e você não fala assim para a pessoa, você está com dor no peito? Não, descansa, conversa comigo que vai passar. Né? Você vai ver exato. Não, são gases. Não, pode ser um infarto, né? Exato. Então, uma questão física é mais fácil a gente perceber. Agora, uma questão mental também tem os especialistas, também evolui para uma doença. E também é importante você ter o olhar de um médico para que você implemente as ações mais assertivas. Né? Ai, mas adorei demais. Muito obrigada, Marina. Eu gostei muito. Vai ter a parte 2, hein, gente? Vai ter a parte 2. Que bom, gostei muito, obrigada. Tem algumas coisas que é sempre importante a gente falar em voz alta, para a gente também não esquecer, né? Nós que estamos aqui também falando sobre isso, para a gente se olhar também com esse cuidado, a gente precisa também. Obrigada mesmo. Muito bom, gente. Muito obrigada. Tchau e até o próximo.